Você já percebeu que, quanto mais você chama o seu Shih Tzu, mais ele parece não ouvir? Muitos tutores passam por isso todos os dias, repetem ordens, levantam a voz, ficam irritados, e nada muda. É como se o Shih Tzu simplesmente não entendesse o que você quer. Mas será que ele é desobediente por natureza? A resposta é não. O que acontece é que, na maioria das vezes, o tutor está usando a forma errada de se comunicar. E quanto mais grita, menos resultado tem. O segredo da obediência não está na força nem no grito, mas sim em algo muito mais simples: comunicação clara e reforço positivo. E a melhor parte é que isso pode gerar resultados imediatos, mesmo em cães considerados teimosos. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que fazer para que o seu Shih Tzu finalmente escute você sem sofrimento e sem estresse. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma dica que pode transformar a relação entre você e o seu melhor amigo. Você já reparou que, quando um Shih Tzu não obedece, a primeira reação da maioria das pessoas é gritar? Muitos tutores acreditam que, aumentando o tom de voz, o Shih Tzu vai entender que precisa obedecer. Só que acontece exatamente o contrário. O cão não entende palavras do mesmo jeito que nós. Para ele, o grito não significa preste atenção, mas sim um sinal de estresse ou ameaça. E o que ele faz? Ou fica ainda mais agitado, latindo ou correndo, ou simplesmente ignora e se afasta. Esse é o grande erro que faz tantos tutores acreditarem que seus cães são desobedientes. Eles repetem o comando várias vezes, perdem a paciência, levantam a voz e, no fim, a relação com o Shih Tzu fica cheia de frustração. A verdade é que, para o animal, tudo isso soa como um barulho sem sentido. Imagine alguém falando com você em uma língua que você não conhece. Por mais que a pessoa fale mais alto, você nunca vai entender. É exatamente assim com o Shih Tzu. O segredo não está em falar mais alto, mas sim em falar de forma mais clara e coerente. Os cães aprendem por associação. Isso significa que eles conectam o som da palavra, o gesto do tutor e a recompensa que vem logo depois. Se você diz senta com calma, sempre do mesmo jeito, e recompensa o Shih Tzu quando ele faz o movimento certo, ele vai aprender rápido. Mas se cada hora você muda o tom, o gesto ou o jeito de pedir, o Shih Tzu fica confuso. Outro erro comum é dar bronca atrasada. Muitos tutores esperam minutos depois de uma bagunça para chamar a atenção do Shih Tzu. Só que o cão não associa o erro passado à bronca atual. Para ele, é como se você estivesse bravo sem motivo. O resultado? Mais confusão, mais desobediência e menos confiança. Portanto, o grande erro não é o Shih Tzu ser teimoso, e sim o tutor acreditar que gritar e repetir é a solução. Agora que você sabe disso, o próximo passo é descobrir como a mente do seu Shih Tzu realmente funciona, e é isso que vamos revelar a seguir. Muita gente acredita que o Shih Tzu é desobediente porque não entende nada ou porque faz pirraça de propósito. Mas a verdade é que os cães têm uma forma diferente de ver o mundo e de processar informações. Eles não pensam como nós, não interpretam frases longas e não conseguem ligar situações passadas a broncas futuras. O cérebro de um Shih Tzu funciona de maneira muito mais simples e prática. Ele aprende por associação direta. Isso significa que, para o cão, cada comando, gesto ou tom de voz precisa estar ligado a uma consequência imediata. Se ele faz algo certo e ganha uma recompensa como um petisco, um carinho ou até um elogio, o cérebro dele registra: esse comportamento vale a pena repetir. Por outro lado, se não há consequência, ele não vê motivo para repetir. Por isso, muitos tutores sentem que estão falando com a parede. O Shih Tzu não está sendo teimoso, ele só não encontrou sentido no que está ouvindo. Outro ponto importante é que os cães são mestres em ler emoções. Eles podem não entender a frase "você me deixou nervoso", mas percebem pelo tom da voz
pela postura do corpo e até pelo cheiro do suor quando o tutor está estressado ou calmo. Isso influencia totalmente a resposta do Shih Tzu. Se o tutor pede algo de forma confusa, nervosa ou incoerente, o cão não vai saber como agir. Agora, quando a ordem vem com calma, clareza e sempre do mesmo jeito, o Shih Tzu se sente seguro e entende que pode confiar naquele comando. É por isso que consistência é tudo no adestramento. Imagine que hoje você fala, senta, amanhã fala, senta aqui e depois muda para senta logo. Para você pode parecer a mesma coisa, mas para o Shih Tzu são sons diferentes, que não fazem sentido. Essa falta de padrão é o que gera confusão e a impressão de que o cão é desobediente. Entender a mente do Shih Tzu é o primeiro passo para transformar a relação. Quando você percebe que ele não é rebelde por escolha, mas apenas está esperando uma comunicação clara, tudo muda. E é justamente aí que entra o próximo segredo: como criar comandos simples e objetivos que realmente funcionam. Agora que você já sabe que o Shih Tzu aprende por associação, fica mais fácil entender por que a comunicação clara e simples é o coração da obediência. Imagine que você está tentando ensinar uma criança pequena a reconhecer cores. Se hoje você aponta para o vermelho e diz vermelho, amanhã aponta e diz escarlate e depois fala carmim, a criança vai ficar confusa. Com os cães acontece exatamente o mesmo. Eles precisam de palavras curtas, consistentes e sempre repetidas do mesmo jeito. Por isso, escolha comandos fáceis: senta, fica, vem, não. Evite frases longas como senta aqui agora, por favor, porque para o Shih Tzu, isso vira apenas um conjunto de sons sem significado. Um único comando, dito com calma e firmeza, é muito mais poderoso do que 1000 palavras ditas em tom de irritação. Outro ponto essencial é usar gestos junto com a palavra. Por exemplo, ao ensinar o senta, você pode levantar levemente a mão com o petisco enquanto diz a palavra. O Shih Tzu vai associar o gesto ao movimento de sentar e, com o tempo, obedecerá apenas ouvindo a ordem. Essa combinação de som-gesto cria clareza. Também é importante manter o mesmo tom de voz. Não adianta dizer vem uma vez de forma carinhosa e na outra de forma brava. Para o cão, o comando precisa soar sempre igual. Se cada hora o tutor muda o tom, o Shih Tzu não consegue entender se é uma ordem, uma bronca ou uma brincadeira. E aqui entra uma dica prática: evite repetir o comando várias vezes seguidas. Dizer senta, senta, senta só ensina o Shih Tzu a esperar 3 repetições antes de reagir. O certo é falar uma vez, esperar, e se o cão não responder, mostrar o gesto de novo ou guiar suavemente até a posição desejada. Quando ele acertar, recompense imediatamente. Essa clareza transforma a forma como o Shih Tzu responde. Em pouco tempo, ele começa a obedecer sem esforço, porque entende exatamente o que você quer. A comunicação deixa de ser uma batalha de gritos e passa a ser uma troca simples, clara e eficiente. E no próximo passo, vamos revelar o que realmente faz o Shih Tzu repetir o comportamento certo: o poder do reforço positivo. Se existe um segredo que realmente funciona para ensinar um Shih Tzu a obedecer, esse segredo se chama reforço positivo. Diferente das broncas, que geram medo e confusão, o reforço positivo faz o Shih Tzu aprender de forma feliz, associando o comando a algo bom. E é justamente essa sensação agradável que o faz repetir o comportamento todas as vezes. O princípio é simples. Sempre que o seu Shih Tzu faz o que você pediu, ele deve receber uma recompensa imediata. Pode ser um petisco gostoso, um carinho, um elogio com voz animada ou até mesmo o brinquedo favorito dele. O importante é que a recompensa seja algo que o cão realmente valorize. Assim, o cérebro dele grava a mensagem: quando eu faço isso, coisas boas acontecem. Por exemplo, ao ensinar o comando senta, você mostra o gesto, fala o comando e, assim que ele sentar, entrega o petisco. Essa ligação rápida entre a ação e a recompensa é fundamental.
Se você demorar muito, o Shih Tzu não entende o motivo da recompensa. Mas atenção, reforço positivo não é dar petisco o tempo todo sem motivo. É dar na hora certa, apenas quando o comportamento desejado acontece. Esse detalhe evita que o Shih Tzu fique mal acostumado ou espere recompensas o tempo todo sem obedecer. Outra dica poderosa é variar as recompensas. Se você usa só petiscos, o Shih Tzu pode perder o interesse ou até ganhar peso. Alterne com elogios, brinquedos e carinho. Muitos cães, por exemplo, ficam mais felizes com uma bola de borracha do que com qualquer biscoito. Descobrir o que motiva o seu cão é parte do processo. Além disso, o reforço positivo deve ser usado em pequenas vitórias. Se o Shih Tzu não sabe nada ainda, comemore e recompense cada passo certo. Isso o encoraja a tentar de novo e avançar para o próximo nível. Esse método transforma o treinamento em um momento divertido e prazeroso, tanto para o cão quanto para o tutor. O Shih Tzu não obedece por medo, mas porque quer agradar e sabe que algo bom vem depois. É nesse ponto que a obediência começa a se consolidar. E no próximo tópico, vamos revelar por que a repetição é a chave para transformar essa técnica em resultado duradouro. Se existe uma palavra que resume o aprendizado de qualquer Shih Tzu, essa palavra é repetição. O cérebro canino funciona como um gravador. Quanto mais vezes ele ouve e vivencia a mesma situação, mais forte fica a conexão daquele comando com a ação que você espera. É por isso que, depois de repetir várias vezes, o Shih Tzu começa a obedecer quase de forma automática. Mas aqui está o detalhe importante: essa repetição não deve ser cansativa. Muitos tutores acreditam que precisam passar horas treinando o Shih Tzu até ele decorar, e isso é um grande erro. Os cães aprendem melhor em sessões curtas e consistentes, de 5 a 10 minutos por vez, realizadas diariamente. Assim como nós não aprendemos uma nova habilidade em um único dia, os Shih Tzus também precisam de tempo para consolidar o que foi ensinado. Pense no aprendizado como a construção de uma estrada. Cada repetição é um tijolo colocado no caminho. Quanto mais repetições corretas, mais sólida e clara fica essa estrada na mente do Shih Tzu. Se você treina um comando hoje e só volta a praticar daqui a 2 semanas, a estrada enfraquece. Mas se você reforça todos os dias, ela se torna tão forte que o cão passa a obedecer naturalmente. Outro ponto essencial é a coerência na repetição. Se hoje você recompensa quando ele obedece rápido, mas amanhã deixa passar, o Shih Tzu não entende se vale a pena repetir ou não. A repetição só funciona quando o tutor é constante, sempre usando o mesmo comando, o mesmo gesto e a mesma reação. E aqui vai uma dica prática: nunca termine uma sessão de treino no erro. Se o Shih Tzu não está acertando, volte para um comando mais simples, deixe ele concluir com sucesso e só então finalize. Isso garante que a última memória seja positiva e fortaleça o aprendizado. A repetição também ajuda o Shih Tzu a se sentir seguro. Quando ele percebe que as regras são claras e não mudam, ele ganha confiança no tutor e se torna mais disposto a obedecer. Por isso, a repetição não é apenas sobre ensinar um comando, é sobre criar um hábito sólido que transforma a obediência em parte natural do comportamento do Shih Tzu. E no próximo tópico, vamos falar de algo que anda junto com a repetição e pode mudar completamente os resultados, o tom de voz e a linguagem corporal. Você sabia que o seu Shih Tzu entende muito mais do que você mostra com o corpo e o tom da voz do que com as palavras que você fala? Isso acontece porque os cães são especialistas em ler sinais emocionais. Eles observam sua postura, seus gestos, suas expressões faciais e até a forma como você respira. Para eles, tudo isso fala muito mais alto do que as palavras. Por isso, quando você dá um comando em tom de voz nervoso, impaciente ou gritado, o Shih Tzu não interpreta como uma instrução clara. Ele entende que você está irritado, e isso pode gerar 2 reações.
ou ele fica ansioso e agitado, ou se retrai e evita contato. Nenhuma dessas reações leva à obediência verdadeira. O segredo está em usar um tom calmo, firme e constante, que transmite segurança. Da mesma forma, a sua linguagem corporal precisa ser coerente. Imagine que você manda o Shih Tzu ficar parado, mas ao mesmo tempo faz gestos de chamar ou se movimenta de forma confusa. Para ele, isso é contraditório. O resultado? Ele não sabe se deve ficar ou ir até você. Agora, se o seu corpo estiver alinhado com o que a sua boca diz, postura ereta, gestos claros e tom de voz equilibrado, o Shih Tzu compreende a mensagem sem dificuldade. Outra dica valiosa é usar expressões positivas junto com o comando. Um sorriso leve, um aceno de aprovação ou até mesmo uma postura relaxada ajudam o cão a sentir que está no caminho certo. Afinal, eles são extremamente sensíveis ao nosso estado emocional. Vale lembrar que os cães também diferenciam entonações. Um "muito bem", dito de forma animada, vale tanto quanto um petisco. Já um "não" firme, mas sem gritos, comunica desaprovação sem assustar. No fim das contas, o tom de voz e a linguagem corporal são como a tradução que o Shih Tzu usa para entender o que você quer. Se o tutor aprender a controlar esses sinais, o treinamento fica muito mais eficiente e a comunicação com o cão se torna clara e harmoniosa. E agora que você já sabe se comunicar de forma eficiente, no próximo tópico vamos falar sobre um dos maiores erros cometidos pelos tutores: o hábito de corrigir o Shih Tzu depois que o erro já aconteceu. Esse é, sem dúvida, um dos erros mais comuns cometidos por tutores: corrigir o Shih Tzu depois que o erro já passou. Imagine a cena: você chega em casa e encontra o sofá destruído, a lixeira virada ou aquele xixi no lugar errado. A reação imediata da maioria das pessoas é chamar o Shih Tzu, apontar para o que ele fez e dar bronca. Mas sabe o que acontece? Para o Shih Tzu, nada faz sentido. Isso porque os cães vivem no aqui e agora. Eles não têm a mesma capacidade de raciocinar sobre o passado como nós. Quando você briga minutos ou até horas depois da travessura, o cão não associa a bronca ao erro que cometeu. Para ele, você está bravo sem motivo algum. É por isso que, muitas vezes, o Shih Tzu fica com cara de culpado. Não porque entende o que fez, mas porque percebe pela sua expressão e tom de voz que você está irritado. Ele apenas demonstra submissão, tentando evitar conflito. A correção só funciona se for feita no exato momento em que o comportamento acontece. Se o Shih Tzu está roendo o sapato, é nesse instante que você deve intervir, redirecionando para um brinquedo adequado. Se ele está prestes a subir no sofá, é nessa hora que você deve dizer não e mostrar onde ele pode deitar. A ligação precisa ser imediata para que o cérebro dele associe a ação com a consequência. Outro erro comum é punir o Shih Tzu sem ensinar a alternativa correta. Não adianta apenas dizer não se você não mostrar o que ele deve fazer no lugar. Por exemplo, se ele fez xixi no lugar errado, você precisa levá-lo até o tapete higiênico ou o jornal, reforçando quando ele acertar. Assim, ele entende o que é esperado. Esse detalhe faz toda a diferença. Em vez de aprender pelo medo, o Shih Tzu aprende pela orientação clara. Ele não precisa adivinhar, porque você mostra o que está certo no momento certo. Portanto, lembre-se, bronca atrasada não educa, só gera medo e desconfiança. O verdadeiro aprendizado acontece quando a correção é imediata e acompanhada de uma alternativa correta. No próximo tópico, vamos falar sobre algo que ajuda muito nesse processo: como criar um ambiente sem distrações para que o Shih Tzu aprenda mais rápido e com menos estresse. Você já tentou ensinar um comando ao seu Shih Tzu, mas percebeu que ele estava mais interessado em cheirar o chão, olhar para a rua ou latir para qualquer barulho. Isso acontece porque os cães têm uma capacidade incrível de se distrair com estímulos ao redor. Cada som, cheiro ou movimento é uma novidade para eles. Por isso, quando você tenta treinar em um lugar cheio de estímulos, é quase impossível conseguir a atenção total do animal. O segredo está em escolher o ambiente certo para iniciar o aprendizado. Se você quer que o seu Shih Tzu entenda de verdade o
que está sendo ensinado, comece sempre em um espaço calmo e controlado. Pode ser dentro de casa, em um quarto tranquilo, ou até mesmo em um cantinho do quintal onde não haja tanto movimento. O importante é que ele consiga se concentrar em você sem distrações externas. Depois que o comando estiver bem firme, aí sim você pode aumentar a dificuldade. Leve o treino para um ambiente um pouco mais movimentado, como a sala, o quintal ou até a calçada da frente de casa. Essa progressão faz com que o Shih Tzu aprenda a obedecer mesmo quando houver estímulos diferentes ao redor. É como se você estivesse treinando níveis de concentração, do mais fácil ao mais difícil. Outro detalhe importante é preparar o ambiente de forma positiva. Retire objetos que possam atrapalhar, tenha petiscos à mão e deixe o espaço confortável. Quando o Shih Tzu associa o treino a um local tranquilo, ele se sente mais seguro e aprende muito mais rápido. Também é fundamental evitar distrações suas. Muitos tutores cometem o erro de treinar enquanto olham o celular ou conversam com alguém. Lembre-se, se você não está 100% presente, não pode esperar que o Shih Tzu esteja. O foco precisa ser mútuo. Criar um ambiente sem distrações no início é como ensinar uma criança a ler em um lugar silencioso. Só depois que ela domina as letras é que consegue estudar com a transmissão vertical ligada ou no meio de outras pessoas. Com o Shih Tzu, é exatamente igual. E no próximo tópico, vamos revelar o que realmente transforma esse aprendizado em obediência natural, a conexão e o vínculo entre você e o seu Shih Tzu. Muitos tutores acreditam que a obediência de um Shih Tzu depende apenas de comandos bem dados e técnicas de adestramento. Mas existe algo ainda mais poderoso por trás de tudo isso: o vínculo emocional entre você e o seu cão. Quanto mais forte for essa conexão, mais fácil será para ele obedecer. E não é mágica, é simplesmente a forma como os cães foram moldados ao longo da convivência com os humanos. O Shih Tzu é um animal que vive em grupo. Ele precisa confiar no líder do bando para se sentir seguro. No caso dos cães domésticos, esse líder é você. Se o tutor transmite carinho, confiança e clareza, o Shih Tzu naturalmente quer cooperar. Mas se a relação é baseada apenas em broncas, gritos ou distanciamento, o cão se fecha, perde a vontade de obedecer e, muitas vezes, até desenvolve comportamentos indesejados, como ansiedade, agressividade ou apatia. O vínculo se constrói nos pequenos gestos do dia a dia: passear com calma, brincar alguns minutos, oferecer carinho, recompensar boas atitudes e até conversar com o Shih Tzu em tom afetuoso. Essas atitudes fazem com que ele associe sua presença a algo positivo. Assim, quando chega a hora do treino, o cão já está predisposto a ouvir você, porque confia que dali virão apenas experiências boas. Outro ponto essencial é o respeito. Nunca tente forçar seu Shih Tzu a obedecer por meio da violência ou do medo. Esses métodos podem até gerar uma resposta imediata, mas destrói a confiança. E sem confiança, não existe vínculo, e sem vínculo, não existe obediência verdadeira. Pensem como uma criança aprende mais rápido quando admira e confia no professor. O Shih Tzu vê o tutor da mesma forma. Se ele sente que você é alguém em quem pode confiar, vai obedecer não por obrigação, mas porque quer agradar. E aqui está o detalhe mais bonito: quando existe vínculo, a obediência deixa de ser um treino rígido e vira uma consequência natural da relação. O Shih Tzu passa a prestar atenção em você até sem comandos, apenas porque está conectado ao seu jeito de agir. No próximo e último tópico, vamos fechar esse raciocínio, mostrando como todos esses segredos se unem e revelando qual é, afinal, o isso do título que pode transformar a forma como seu Shih Tzu te obedece. Chegamos ao momento de revelar o que está por trás daquele isso do título, e talvez você já tenha percebido ao longo de todo o vídeo. O segredo não é um truque milagroso, não é um grito mais alto nem uma coleira especial. O verdadeiro segredo para fazer o seu Shih Tzu obedecer está em 3 pilares que caminham juntos: comunicação clara, reforço positivo e vínculo de confiança. Quando você entende que o seu Shih Tzu não é teimoso por maldade,
mas sim porque não compreende bem o que você quer. Tudo muda. A partir desse momento, você deixa de gritar e passa a se comunicar de forma simples, usando comandos curtos, gestos consistentes e um tom de voz firme, mas calmo. Isso cria clareza na mente do cão. Em seguida, o reforço positivo entra em cena para mostrar a ele que obedecer vale a pena. Cada vez que ele acerta e recebe um petisco, um carinho ou até mesmo um elogio animado, ele associa aquele comportamento a algo prazeroso. Com o tempo, esse processo se repete tanto que a obediência deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo natural. E, por fim, o vínculo é o elo invisível que une tudo isso. Um Shih Tzu que confia no tutor, que se sente amado e respeitado, vai querer ouvir, seguir e agradar. Ele obedece não porque tem medo, mas porque existe conexão. É como se o coração dele dissesse: eu confio em você e é por isso que vou te seguir. Então, se até hoje você acreditava que precisava gritar para ser ouvido, saiba que a mudança pode começar agora mesmo. Experimente aplicar esses pilares no dia a dia, mesmo que por alguns minutos, e você vai se surpreender com a rapidez dos resultados. E antes de encerrar, eu quero te convidar a dar o próximo passo junto comigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso não só me ajuda a trazer mais conteúdos como este, mas também garante que você vai receber sempre dicas práticas para transformar a vida do seu Shih Tzu. E aproveita para comentar aqui embaixo qual é a maior dificuldade de obediência que você enfrenta com o seu cão. Vou adorar saber e, quem sabe, trazer um vídeo especial só para responder a sua dúvida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!